Após a invasão de Tito no ano 70 d.C., durante a Grande Revolta Judaica, Massada, que fica na Grande Fortaleza Natural, se tornou a última resistência judaica contra os romanos. Esta comovente história mostra que o preço da liberdade é inegociável, onde os judeus preferiram perder a vida ao invés de se tornarem escravos do Império Romano. Massada é um castelo feito em cima de uma grande rocha à beira do deserto da Judéia. Feita por Herodes o Grande e de acordo com Flávio Josefo, esta fortaleza foi construída para ele se proteger de uma possível revolta vinda do seu próprio povo. Herodes ergueu ali 2 grandes palácios com uma fonte inesgotável de alimentos. A fortaleza contava também com um sofisticado sistema que canalizava água para cisternas com capacidade para mais de 40 mil metros cúbicos, além de casas de banho romanas com paredes adornadas com afrescos. Tudo isso em meio a um deserto. Essa fortaleza só poderia ser alcançada por um único caminho que era muito estreito para os homens caminharem lado a lado. Este caminho foi chamado de o Caminho da Serpente, por conta de seu formato. Após a morte de Herodes o Grande por volta de 4 a.C., seu sucessor e próprio filho, Herodes Arquelau, herdou todo o seu reino juntamente com Massada. O governo de Arquelau, por sua vez, foi ineficaz e desastroso, onde muitos tumultos aconteceram várias vezes nos festivais de peregrinação em Jerusalém. Seu governo culminou em uma revolta onde 2.000 judeus morreram por crucificação. Arquelau teve que responder a Roma pela agitação e foi banido para o exílio na Gália. Massada ficou abandonada e então uma guarnição romana se apoderou da fortaleza. Quando começaram as grandes agitações da revolta judaica em meados de 66 d.C., um grupo de guerreiros judeus, liderado por Manaém, invadiram e derrotaram a guarnição romana, se apoderando das armas que lá estavam. Depois disso, voltaram a Jerusalém com seus guerreiros para lutar na grande revolta. Com Massada vazia, muitos judeus encontraram ali refúgio, cerca de 960 pessoas ao todo, segundo o relato de Flávio Josefo, numa tentativa de escaparem dos romanos. Estes judeus foram liderados por Eleazar ben Yair, sobrinho de Manaém. Enquanto isso, Jerusalém estava sitiada e posteriormente foi invadida e destruída pelas legiões de Tito no ano 70. Com os judeus derrotados, a cidade foi controlada. Massada então se tornou a última resistência. Os judeus que se refugiaram lá tinham tudo que era necessário para resistir por muito tempo: armas e comida para meses. Além de Massada ser um lugar praticamente impenetrável contra qualquer inimigo. Mas infelizmente, o inimigo não era qualquer um, e eles não contavam com a engenhosidade dos romanos. Lúcio Flávio Silva comandava a famosa Legião Décima Frenteses. Essa unidade foi fundada por volta de 40 a.C., pelo herdeiro de Júlio César, para lutar ao seu lado na Guerra Civil Romana nos últimos dias da República. Lúcio Flávio marchou com a legião até a fortaleza com mais de 8.000 soldados e 6.000 escravos judeus entre homens e mulheres. Sitiando o local no ano de 73 d.C., os romanos construíram ao redor de Massada um muro de cerco de circunvalação, que se estendia por 11 quilômetros ao redor do Planalto Montanhoso, apoiado por uma série de acampamentos fortificados para os soldados. Eles esperaram a rendição dos judeus por cerca de 3 meses. Porém, os judeus não tinham a mínima intenção de se renderem, pois no forte não tinha falta de comida. Então, como eles não desceram, os romanos tomaram a iniciativa de subir. Para chegar até a fortaleza pelo caminho da serpente era extremamente complicado, pois nem ao menos 2 soldados poderiam andar lado a lado durante o trajeto, tornando-os alvos fáceis. Após falharem em romper as muralhas pelo lado leste, mudaram a estratégia e resolveram construir uma rampa pavimentada para chegar até o topo. Este audacioso projeto usou milhares de toneladas de pedras e terra. Semanas e meses se passaram até a finalização da rampa,
e os prisioneiros judeus eram usados para levar um fluxo contínuo de águas e mantimentos para os campos. E de acordo com Flávio Joséfo, esta rampa possuía cerca de 100 metros. Construíram também uma enorme torre de cerco, revestida de metal, e com ariete para bater nos muros. A audácia de todo esse projeto, tanto da torre de cerco quanto da rampa, deve ter impressionado os judeus que, ao acordarem toda manhã, viam a rampa cada dia mais perto deles. Todo esse trabalho durou 2 meses. Durante a construção da rampa, os judeus atiravam pedras para atrapalharem os romanos, e conseguiram. Porém, não esperavam que os romanos, a partir de então, retomassem a construção com escravos judeus na frente. E ao verem isso, não puderam continuar a atirar pedras, pois iriam ferir seu próprio povo. Ao subirem a rampa, a guarnição da torre de cerco atacou alvos dentro da fortaleza com projéteis e balistas, obrigando os defensores a recuarem da muralha. Assim, puderam atacar a parede da muralha com o ariete abrindo uma brecha nela. Mas se depararam com uma segunda parede feita de madeira, que absorvia as batidas do ariete, mostrando aos romanos muito mais resistentes do que imaginavam. Os romanos não perderam tempo e incendiaram a parede de madeira. Joséfo diz que a essa altura já era noite, e os romanos queriam evitar qualquer tipo de conflito à noite e deixaram para invadir a fortaleza pela manhã. Eleazar, naquela noite, olhando toda essa situação, fez um discurso comovente. Caros companheiros, há muito resolvemos não nos tornar escravos dos romanos. Fomos os primeiros a nos revoltar e somos os últimos a lutar contra eles. Ainda poderemos morrer de maneira gloriosa, juntos ao lado de nossos queridos amigos, deixando nossas esposas falecerem antes que sofram qualquer tipo de abuso e nossas crianças antes que experimentem a escravidão. Mas primeiro vamos destruir nosso dinheiro e a fortaleza pelo fogo, e vamos nos desfazer de tudo exceto de nossa comida, pois eles serão testemunhas de que não fomos vencidos pelas necessidades, mas segundo a nossa resolução original, a de que preferimos a morte do que a escravidão. Os últimos sobreviventes dentro da fortaleza escreveram seus nomes fragmentados em cerâmica e sortearam para que o escolhido pudesse matar os seus companheiros e depois, por último, lançar-se sobre a própria espada. Na manhã seguinte, os romanos invadiram a fortaleza com força total, esperando encontrar guerreiros obstinados lutando com toda a violência para salvar as suas vidas. Mas ao invés disso, de acordo com o relato de Joséfo, ele diz que os soldados se depararam com um grande silêncio e muitos corpos no chão. Quase 8 anos após a chegada dos romanos em Israel para suprimir a grande revolta, os judeus foram derrotados, mas lutaram e resistiram bravamente até o fim. Hoje, Massada é reverenciada em Israel como um símbolo de resistência e heroísmo, que em parte desempenhou um grande papel na formação de uma identidade nacional.